Você já ouviu falar de Isaías? O profeta que previu o nascimento de Jesus 700 anos antes dele nascer? Hoje, vamos conhecer a história desse homem que viveu em tempos caóticos, falou com reis e deixou mensagens que ecoam até os dias de hoje. Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia. Seu livro tem 66 capítulos e é considerado por muitos o Evangelho do Antigo Testamento, pela profundidade espiritual e pelas profecias messiânicas. Mas, quem foi Isaías? Em que época viveu? E por que suas palavras ainda são tão citadas hoje? O tempo era de crise. O povo de Deus estava dividido em dois reinos. Ao norte, Israel. Ao sul, Judá. A idolatria se tornou rotina. O império da Assíria crescia como uma sombra sobre o Oriente Médio. E Judá estava prestes a ruir. Foi então que Deus chamou Isaías, um homem comum, para uma missão extraordinária. O ministério de Isaías começa com uma visão impressionante que ele teve no templo, o centro espiritual de Jerusalém. Ele viu o Senhor sentado num trono alto e majestoso, rodeado por serafins, anjos que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diante dessa visão da santidade e glória de Deus, Isaías se sentiu completamente consciente de sua própria imperfeição. Ele disse: Ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Porém, um anjo do Senhor tocou seus lábios com um carvão em brasa tirado do altar, simbolizando a purificação de seus pecados. Então Deus perguntou: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele profetizou por cerca de 40 anos, denunciando duramente a idolatria do povo que adorava deuses falsos, confiava em alianças políticas com outras nações e ignorava a justiça e a misericórdia que Deus exigia. Por este tempo, o Império Assírio, que dominava vastas regiões do Oriente Médio, avançava com exércitos poderosos e destruía cidades que se recusavam a se submeter. Durante o reinado do rei Acás, Isaías foi enviado para alertar o povo contra alianças militares com a Assíria e Egito, dizendo que confiar nesses poderes humanos seria uma armadilha. Mais tarde, no reinado de Ezequias, a Assíria cercou Jerusalém, enviando mensageiros para tentar intimidar o povo e forçar a rendição. Isaías aconselhou Ezequias a confiar exclusivamente em Deus, rejeitando a pressão e a diplomacia humana. Deus respondeu às orações de Ezequias, e à noite enviou um anjo que destruiu o exército assírio, salvando Jerusalém milagrosamente, como está escrito em Isaías 37:36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. O rei Senaqueribe, rei assírio que havia confiado no poder de suas armas e na força de seu exército, viu seus planos desmoronarem. Sem alternativa, ele foi forçado a recuar e retornar para a Assíria, derrotado e humilhado. Para o povo de Judá, aquele livramento foi um sinal claro de que Deus estava com eles, protegendo-os contra seus inimigos. A confiança do rei Ezequias em Deus, mesmo diante do medo e da ameaça, foi fundamental para essa vitória divina. Esse momento marcou uma grande demonstração do poder de Deus, mostrando que nenhuma força humana é maior que o cuidado e a proteção do Senhor. E é uma lição que atravessa os séculos, para nos lembrar que nas dificuldades, a verdadeira segurança está em confiar em Deus. Com a derrota da Assíria e a retirada do perigo imediato, Judá experimenta um período de paz relativa. Ezequias, que havia confiado plenamente em Deus durante a crise, continua seu governo com reformas religiosas e políticas, buscando restaurar a fidelidade do povo a Deus. Em 2 Reis 18 e 20 e em 2 Crônicas 29 a 32, é narrado que Ezequias removeu altares pagãos, restaurou o culto no templo e instituiu celebrações do pacto com Deus. Sua reforma religiosa buscava livrar Judá da idolatria e renovar a aliança com o Senhor. Durante esse período, Ezequias enfrenta uma doença grave, descrita em 2 Reis 20 e Isaías 38. O profeta Isaías anuncia que ele morreria, mas após uma oração fervorosa, Deus concede mais 15 anos de vida ao rei. Ainda em seu reinado, Judá começa a sentir a pressão de outras potências emergentes, como a Babilônia. O rei babilônio envia emissários a Ezequias para observar sua riqueza e forças, segundo os Reis 20, 12, 19. Infelizmente, Ezequias mostra seus tesouros, um gesto que mais tarde é condenado por Isaías e o próprio Deus, pois isso despertaria a cobiça das potências estrangeiras.
Por fim, após um reinado de cerca de 29 anos, Ezequias morreu em paz e foi sucedido por seu filho Manassés, que infelizmente voltou à idolatria e afastou o povo dos caminhos de Deus, iniciando um período sombrio para Judá. Após a morte do rei Ezequias, a Bíblia não revela muitos detalhes sobre os últimos dias do profeta Isaías, mas sua mensagem permanece viva até hoje. Isaías não foi apenas um profeta de juízo e condenação. Ele foi também um mensageiro de esperança. Ele anunciou a vinda de um Salvador que traria paz, justiça e redenção ao mundo. Em Isaías 7,14 está escrita uma das profecias mais marcantes de toda a Bíblia. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E essa promessa se cumpriu séculos depois, no nascimento de Jesus Cristo. A voz de Isaías ecoou através dos tempos, preparando o caminho para aquele que transformaria a história da humanidade. A história de Isaías nos revela muito mais do que um homem profetizando em tempos difíceis. Ela nos mostra a fidelidade de Deus em meio à crise, a importância da coragem para falar a verdade e o poder da esperança que só Ele pode oferecer. Isaías viveu rodeado por ameaças, idolatria e medo, mas nunca deixou de apontar para Deus como a verdadeira segurança e fonte de paz. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, quando os exércitos cercam nossa Jerusalém pessoal, a confiança em Deus pode mudar o destino. Além disso, Isaías nos lembra que a fé precisa ser acompanhada de justiça e amor ao próximo, porque Deus quer um povo íntegro que pratica a misericórdia e a verdade. E por fim, Isaías anunciou o Emanuel, Deus conosco, o Messias que viria para trazer salvação e esperança ao mundo, uma promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que ecoa até hoje. Em meio aos desafios, Deus está conosco, pronto para proteger, guiar e renovar nossas vidas. Que possamos aprender com Isaías a responder ao chamado de Deus com coragem, a confiar nele de todo o coração e a viver com justiça e esperança. Obrigada por acompanhar essa história incrível. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos como este. Até a próxima!